Hoje fomos convidados a refletir acerca de um tema que presumo que faz parte da vida de todos nós. Em algum momento já passamos por esta sensação da dor, não é? E aqui apresentamos, a reflexão foi-nos trazida para pensarmos acerca da dor, se ela é uma punição ou se é uma aprendizagem, um aprendizado. Então, para podermos pensar um pouquinho sobre a dor e senti-la talvez de uma forma diferente, eu ia-vos convidar a sentir este poema de um escritor brasileiro, André Sachelo, que fala acerca do propósito da dor. Que possamos sentir com o nosso coração estas palavras. A dor não vem para destruir, vem para despertar o que em nós ainda dorme. É o cinzel que esculpe a pedra bruta, dando ao espírito uma nova forma. Não a recebas como castigo ou fardo, mas como um convite ao recolhimento. É no silêncio da ferida que se aprende a arte sagrada do autoconhecimento. Ela nos ensina a olhar para dentro, a buscar a força que o ego desconhece, pois só quem atravessa o próprio inverno vê como a alma no perdão floresce. A dor é ponte, nunca é morada. É o fogo que limpa, é a água que lava. E quando a lição é, enfim, integrada, descobrimos a luz em que nós habitava. Então, durante milénios, as tradições religiosas e os sistemas de poder do nosso planeta encontraram no medo e na culpa formas muito eficazes de controlar, de educar a sociedade, na ideia de um Deus que recompensa os bons e pune os maus. Um Deus que fica lá sentado numa cadeira no céu, a observar, a julgar e executar sentenças de uma forma implacável. Ora, o resultado desta educação foi aquilo que nós podemos denominar de uma ferida coletiva, que foi transmitida de geração em geração com a ideia de que nós somos por natureza culpados e pecadores. Com certeza que todos já ouviram falar do pecado original, que todos nascemos pelo pecado original. Então, esta ideia de sermos pecadores, de termos culpa, de termos algo de mau em nós. E também fomos ensinados de que o sofrimento é a prova dessa culpa. Estando algures, lá naquele cadeirão, Deus contabiliza as nossas falhas e assim, sempre que a dor chega, inconscientemente, o primeiro pensamento que nós temos é: o que é que eu fiz para merecer isto? O que é que de mal eu estive aqui a fazer? Porque é que eu mereço esta dor? E esta pergunta entrega-nos a um tribunal interior nosso, não é? Nós ficamos e julgamos-nos tantas vezes sem piedade e condenamos-nos e, sobretudo, esta atitude vai nos impedir de que olhemos para a dor com os olhos que ela verdadeiramente necessita, que são os olhos da compreensão. Para nos ajudar a compreender acerca da dor, a mentora espiritual Joana de Ângeles, através da mediunidade de Divaldo Pereira Franco, traz-nos uma visão totalmente diferente e libertadora acerca da dor. Ela diz-nos que a dor não é um castigo, mas sim o efeito natural das nossas escolhas. E esta distinção pode ser profundamente transformadora se nós a observarmos e sentirmos dentro de nós. Pois o castigo, todos sabemos que pressupõe um opressor. Alguém vai estar ali a oprimir-nos, a castigar-nos, não é? Mas o efeito natural pressupõe uma lei.
E a diferença entre estas duas visões vai nos ajudar a refletir sobre a relação que nós temos com Deus, a relação que temos connosco próprios e a relação que vamos ter com o sofrimento. Então a Joana de Ângelis convida-nos a olhar para nós, seres humanos, como um ser espiritual em desenvolvimento. Um espírito que caminha, tropeça, cai, levanta-se e vai retornando ao seu caminho. E desta forma, como as leis de Deus são perfeitas, no caminho que fazemos, tudo o que semeamos, nós colhemos. Cada pensamento que cultivamos, cada emoção que nós alimentamos, cada ação que praticamos vai emitir uma vibração numa determinada frequência. E o que é que vai acontecer com esta vibração, com esta frequência? O universo vai responder a esta nossa vibração sempre na frequência em que nós estamos sintonizados. E vai nos colocar assim naquele caminho exato dos acontecimentos, das pessoas, das circunstâncias que o nosso ser está ligado. E que, na verdade, nem sempre são aquelas que nós desejamos. Porque muitas vezes recebemos aqueles que não nos agradam, mas é sempre aqueles que verdadeiramente nós necessitamos para crescer. E esta é aquela que nós denominamos, que nós chamamos de a lei de ação e reação, que reflete as nossas escolhas e vai criar as condições que nós necessitamos para que possamos compreender no corpo, com a doença tantas vezes que se manifesta fisicamente, mas também no nosso espírito, com os sentimentos, com as dores emocionais que temos, sobre o impacto daquilo que nós pensamos, sentimos e também fazemos. Então, neste sentido, a dor acaba por ser uma informação, um sinal de que a nossa frequência interior está a chamar a atenção para um reajuste. Nós precisamos, o universo está-nos a mostrar de uma forma que podemos considerar generosa, não é? Porque está-nos a dar um balanço, a dar-nos um motivo para que nós possamos criar as condições dentro de nós para que a transformação aconteça. Então, para que esta transformação possa acontecer, é importante fazer uma pergunta diferente. O que é que nós vamos fazer com a dor que estamos a sentir? Pois a forma como nós vamos interpretar esta dor vai determinar o que é que ela fará por nós. E existem fundamentalmente 3 caminhos que nós podemos seguir. Podemos interpretar a dor como punição, que vai gerar o que é nós? Vai gerar medo, vai gerar revolta, vai gerar o sentimento de culpa. E quando interpretamos a dor como punição, vamos sentir-nos pequenos, vamos fechar-nos sobre nós mesmos, não nos sentimos dignos, porque sentimos que somos culpados. Sentimos esse peso da culpa, daquele pecado que desce sobre nós. E então a nossa relação com Deus vai se tornar uma relação de medo. Porque nós temos medo da punição do Deus que está lá no trono a apontar os nossos pecados e a nos punir. E aquela pessoa que está com medo, que teme, o que é que faz? Volta-se para dentro de si, e isso é o contrário do crescimento, da aceitação, do reconhecimento, de crescer. Então, também podemos interpretar a dor como um acaso. E nestas situações, isto vai gerar o quê? Uma sensação de vazio existencial. Ora, se tudo é aleatório, se tudo é por acaso, se não há uma ordem, não há um sentido, então nós andamos aqui ao sabor do vento só, do acaso, da sorte, e o sofrimento é só um azar. E esta perspectiva o que é que vai fazer por nós? Vai retirar-nos aquilo que efetivamente é o mais necessário para todos os seres humanos,
que é um sentido da vida, o perceber o propósito da nossa vida. Depois, podemos, por último, temos uma outra escolha, dar a dor como uma aprendizagem. O que vai fazer o quê? Vai nos promover um crescimento e um sentido para a vida. Quando eu olho para a minha dor e pergunto, o que é que este momento, o que é que esta situação me está a ensinar? Vou transformar aquela dor, aquele sofrimento, numa possibilidade, num caminho que eu posso percorrer. Então, eu não estou a eliminar a dor, porque em nenhuma das situações eu vou eliminar a dor imediatamente, mas estou-lhe a dar um sentido, estou-lhe a dar uma função. E nessa função, e nesse sentido, e nessa compreensão, eu vou poder transformar e eliminar, reconhecer, transmutar esta dor. Assim, quando a dor chega, como um sinal de reajuste e a deixamos passar sem a acolher, a nossa frequência interior mantém-se inalterada. Portanto, se nós recebemos a dor e não fazemos nada, vamos continuar a vibrar na mesma frequência que nos trouxe aquela dor. E como o universo responde sempre ao nosso estado, à nossa frequência, é uma questão de sintonia, o universo vai continuar a criar generosamente, insistentemente, novas circunstâncias que trazem sempre a mesma mensagem, cada vez com maior intensidade, para nos mostrar com clareza que nós precisamos mudar. E é por isso que tantas vezes o mesmo tipo de situação, o mesmo tipo de problema vai-nos repetidamente surgindo na vida, para que nós possamos ter clareza, para que possamos compreender, olha, o que é que está dentro de ti que está a trazer esta dor, este sofrimento. Só que esta tendência que nós temos para adiar a escuta, ela é uma tendência humana, não é? E chama-se mecanismo de fuga. E alguns dos mecanismos mais conhecidos de fuga, um deles é a negação. Quando, por exemplo, nós dizemos assim, não, eu não estou mal, eu estou ótimo, não há nada errado comigo. E nós recusamos-nos a escutar o sinal da dor. E quando nós estamos assim a recusar-nos a escutar este sinal de forma consciente, aí está, a nossa vibração continua na mesma e vai atrair exatamente as situações que insistem em trazer à superfície aquilo que nós negamos que não existe, não é? Algo está assim a precisar de ser cuidado dentro de mim e eu nego e digo que não. Então vai continuar a ser trazido à superfície as situações para que nós as possamos observar, reconhecer e cuidar. Outro mecanismo que nós costumamos utilizar para fugir à dor é a projeção. Isto é uma coisa que normalmente eu acredito que quem frequenta aqui o centro nunca faz, que é depositar nos outros a responsabilidade por aquilo que nós sentimos. É uma coisa que se calhar raras pessoas fazem, mas é um mecanismo de fuga que acontece. Quando nós responsabilizamos o outro tem sempre a razão da culpa daquilo que está a acontecer connosco. E o que é que esta projeção faz? Ela, mais uma vez, vai manter a nossa vibração ligada na ferida que está dentro de nós e que dói. E aquela mesma energia que nós usamos para culpar o outro, nós poderíamos usar para investigar, entrar dentro de nós e compreendermos aquilo que precisa de ser transformado. E enquanto o foco permanecer no outro, em culpar o exterior, a nossa frequência fica igual, inalterada, e ficamos sempre à espera de uma mudança de fora que só pode vir de dentro. Outro mecanismo
é a vitimização. É associar a nossa identidade ao sofrimento. Portanto, nós somos a dor. E é uma das formas mais sutil de fugirmos, porque parece que é verdade, não é? É verdade que nós sofremos, é verdade que estamos magoados, mas quando a ferida se torna esta nossa identidade, a dor deixa de ser um sinal que nós estamos a escutar e passa a ser a nossa identidade, passa a ser aquilo que nós vivemos no dia a dia. E nós vivemos exatamente aquilo que somos por dentro. Portanto, a nossa vida transforma-se num dia a dia de dor, de sofrimento. E, inevitavelmente, a consequência é sempre a mesma. A repetição da dor, mais uma vez. Porque pode parecer repetitivo, mas nós precisamos interiorizar isto, que o universo é fiel à lei de ação e de reação e vai continuar sempre a responder à frequência que nós emitimos. Portanto, é tão importante nós entendermos esta mensagem. Eu estou aqui a repeti-la propositadamente várias vezes. A nossa frequência vai determinar aquilo que vem até nós. Só quando nós deixarmos finalmente de fugir, vamos conseguir questionar o que é que esta dor me está a dizer. E aqui começa um novo caminho. Porque toda a dor emocional é uma mensagem. E como toda a mensagem, tem um emissor, tem um conteúdo e tem um destinatário. O emissor é o nosso próprio espírito, que procura aqui se desenvolver, procura evoluir. O conteúdo é o conflito interior em nós que não está resolvido. E o destinatário somos nós mesmos, mas a nossa parte consciente, esta parte que está a viver esta experiência aqui, neste corpo, com este nome, com este contexto familiar, social, enfim. E então este conflito vai ser o quê? Vai ser entre o que nós somos e aquilo que gostaríamos de ser. Porque a nossa essência sabe bem aquilo que gostaria de ser. Entre o que fizemos e o que queríamos ter feito. Não é? Porque nós muitas vezes fazemos coisas, mas sabemos, a nossa essência, o nosso ser espiritual sabe que não deveria ter feito, porque tem em si a lei divina. E entre a máscara que nós mostramos ao mundo, porque todos nós temos aquela nossa máscara, a nossa que utilizamos para nos relacionarmos no todo, na sociedade, e aquilo que é o rosto que nós sabemos que é quem nós somos de verdade e que procuramos esconder em nós. E esse conflito que existe, vai-nos gerando o desconforto e vai-nos gerando o sofrimento. Assim, a cura vai começar com o autoconhecimento, que é a coragem de nós olharmos para dentro de nós com uma atitude muito importante, que é sem julgamento, sem crítica, sem fuga e sem pressa. Tudo formas de estar às quais nós não estamos muito habituados. A pressa no dia de hoje em dia nós estamos sempre a 1000, sempre a acelerar, sempre a correr em todos os momentos. Fugir, ninguém gosta de sofrimento, ninguém gosta da dor, nós instintivamente procuramos sempre fugir dela. Criticar e julgar é o pão nosso de cada dia, como nós costumamos dizer, não é? Então, este autoconhecimento e esta postura diária na nossa vida é muito importante questionar e transformar. E assim, através deste autoconhecimento, nós vamos aprofundando e percebendo quem nós somos e fazendo com que essa sombra que existe em nós, portanto, essas emoções, essas partes de nós que nos trazem a dor e o sofrimento, possam ser reconhecidas e aceitas e possam integrar
e nós possamos integrá-las em nós, iluminá-las, transformá-las, cuidá-las, através desse reconhecimento, percebendo que esta sombra não é algo de mau em nós mesmos, porque nós não somos maus, nós somos filhos de Deus. Se nós somos filhos de Deus e se Deus é amor, esse mal, ele não existe. Nós simplesmente ainda somos ignorantes desse amor maior. E estamos a aprender, estamos a crescer, e estamos a viver experiências que nos permitem esse reconhecimento, nos permitem esse crescimento, essa aprendizagem, de deixarmos de ser ignorantes, de vencermos os sentimentos mais ligados ao instinto, que nos tem acompanhado durante o nosso processo de evolução, e cada vez mais ir levando ao processo do amor incondicional. Então, o que ainda ignoramos é somente aquilo que precisa ser iluminado pelo amor. Porque imaginamos que eu distraidamente ponho a minha mão num tacho quente, por exemplo. A dor que eu vou ter é imediata e é intensa, não é? Mas o que é que essa dor faz? Essa dor está a alertar-me, é um alerta, para eu me proteger, para eu corrigir, para eu não tirar a mão do tacho e perceber que preciso ter mais atenção, não é? Eu não olho para a mão e não digo, olha, foi um castigo de Deus. Eu compreendo que estava desatento e por isso magoei-me. E então preciso de dar mais atenção àquilo que estou a fazer. A dor emocional acaba por funcionar da mesma forma. Ela está a alertar-nos para esse conflito interior e está-me a proteger do caminho que pode potencialmente ser bastante destrutivo. E está a convidar-me à correção da minha realidade interior. Assim, a aceitação da dor é um ato de coragem e também de muita lucidez, pois é uma escolha que nós precisamos fazer conscientemente. E ao fazê-lo, nós passamos a reconhecer que estamos com dificuldades e que podemos perguntar, então, se eu tenho uma dificuldade, o que é que eu posso fazer com ela? E esta pergunta vai ajudar-nos a olhar em frente, a seguir em frente e não ficar presos na culpa, no remorso, no pecado, não é? E vamos substituir aquela velha pergunta, porque é que isto me acontece, porque é que isto me aconteceu a mim, porque é que só me acontece o mal a mim, não é? Que nos prende ao passado, nos prende à culpa, por uma pergunta diferente, que é o que eu posso aprender com isto, com esta situação que me está a acontecer. E o que vai abrir um novo olhar para um sentido, não é? Para um caminho que eu posso começar a construir a partir do momento que reconheço que não sou pecador, que existe um caminho que eu posso reequacionar a minha vida. E uma dessas ferramentas do processo de autoconhecimento é a observação de padrões, porque a vida apresenta-nos não nos apresenta as situações assim ao acaso. Ela apresenta-nos aquilo que está dentro de nós. Então, por exemplo, às vezes nós repetimos um tipo de relação que parece que termina sempre da mesma forma. Parece que a gente escolhe sempre aquela pessoa ou relaciona-se com aquela pessoa que me traz um desconforto, com quem tem um conflito, não é? Às vezes parece que tenho sempre o mesmo tipo de discussão com todas as pessoas. Parece que a forma como eu me expresso cria variadas dificuldades de relacionamento. Outras vezes parece que tenho sempre o mesmo tipo de fracasso, parece que as coisas nunca correm bem, nunca consigo encontrar um trabalho onde eu consigo me enquadrar, consigo estar bem. Portanto, estamos nestas situações perante padrões de comportamento disfuncional. E estes padrões são, então, o convite para nós vermos o que é que há aqui para compreender, o que é que está aqui para ser resolvido. E assim o nosso foco não deve estar apenas no que acontece fora de nós, mas sim naquilo que é o nosso caminho interior, na nossa autoobservação, honesta, compassiva, lá está, sem julgar,
sem criticar, responsabilizando-nos pelas nossas emoções, não é? Percebendo que as minhas reações são minhas, não são do outro, não é o outro que é responsável pelo aquilo que eu sinto, mas sim eu próprio, não é? Eu é que sou responsável pelo que está a gerar dentro de mim. E se eu assumir isso, vou estar empoderado. Eu posso escolher. Não é o outro que escolhe por mim o que eu vou sentir e a forma como vou reagir. E também na compreensão de que não é o que acontece que nos vai definir, mas sim a forma como nós reagimos àquilo que nos acontece. E assim estamos a chegar aqui a um ponto fundamental. É que todo este caminho vai precisar de uma estrutura dentro de nós, de uma base, de termos pilares que são importantes. E esse grande pilar, essa grande base, é a consciência no nosso dia-a-dia, de uma forma permanente. Vejam bem, é uma consciência que tem que estar presente durante o nosso dia, né? E de forma permanente, de que nós somos espíritos imortais em desenvolvimento. Nós costumamos lembrar-nos que somos espírito, ou nós pensamos só quando acordamos que estamos aqui neste corpo e temos a nossa vida material e levantamos, vamos ter as nossas refeições, as nossas tarefas, trabalho, cuidar da vida, não é? E lembramos que somos espíritos em desenvolvimento, somos espíritos imortais. É uma base imprescindível para este nosso trabalho de autoconhecimento. Porque somos mais do que este corpo, não é? Que adoece, do que esta personalidade que está aqui e que reage, somos mais do que o nosso sofrimento. Então este espírito que nós somos, nesta dimensão mais profunda, é a sabedoria divina que está aqui, que já nos habita, que está no nosso coração. Ela já está cá. Nós não precisamos de ir buscar a sabedoria divina a lugar nenhum. Ela já está dentro de nós. Só que nós não nos ligamos a ela, nós não nos recordamos que somos um espírito e que essa sabedoria e essa presença já está dentro de nós. Nós só nos lembramos do nosso personagem. Nós sentimos, aprendemos que temos um nome, que temos uma forma, fomos crescendo, que temos pais que nos criaram, ganhamos determinados hábitos, tornamos-nos e identificamos com a nossa profissão, com a nossa qualidade dentro da sociedade, com o que fazemos, se somos pais, se somos mãe, e valorizamos isso e esquecemos que para além de tudo isso existe mais atrás, como origem de tudo isso, uma presença, esse ser divino que nasceu simples e ignorante, mas na perfeição, e que é essa essência que nos acompanha sempre. E como é que nós vamos fazer essa ligação a esta nossa essência? Começando por cultivar o silêncio interior, substituindo o medo pela confiança e trocando esta necessidade que nós temos de controle, de estar sempre a controlar a nossa vida material, pela entrega e confiança nessa energia divina que está dentro de nós. E a partir daqui, esta consciência vai estar mais presente na nossa vida. Mas para abrir esta sabedoria, para nós conseguirmos fazer esta ligação à sabedoria que está dentro de nós, isto não vai acontecer só com uma reflexão intelectual, como aquela que nós estamos a fazer aqui. A pensar, a ouvir, a estudar. Para fazermos esta ligação é preciso algo muito importante, que é o amor. E aqui vale a pena nós pararmos para refletir um bocadinho. Porque normalmente quando nós falamos de amor, nós falamos daquele sentimento, não é? Do sentimento do amor. Mas só que os sentimentos, eles flutuam. Os sentimentos dependem do nosso humor, das circunstâncias, dependem do outro, do que ele nos dá, do que deixa de dar, desta nossa relação. E o amor verdadeiro é uma outra coisa, não é? Ele é mais uma ação consciente de cuidado e de doação nossa. O amor é uma decisão que nós tomamos
para a nossa vida, para estar presente a cada momento, se possível, a cada minuto da nossa vida. E esse é um amor que deve ser incondicional, que nós precisamos de aprender, porque nós não sabemos o que é o amor incondicional, que é a disposição para, a todo momento, nós cuidarmos de tudo aquilo que está em nós e que nos rodeia. Começando principalmente por nós mesmos, porque nós somos a pessoa mais importante da nossa vida. E estamos aqui nesta experiência terrena precisamente para viver esse amor a nós próprios, a nós mesmos, para aprendermos, para crescermos, para nos desenvolvermos. E as experiências que nós temos são nesse sentido. Então, o amor, o primeiro amor, deve ser o cuidado a nós mesmos, amarmos a nós mesmos. Já Jesus dizia, amar ao próximo como a ti mesmo. Não é? Então, a referência para amar o próximo é o amor que nós temos a nós mesmos. Ora, se nós não nos amarmos, não nos cuidarmos, como é que vamos ter condições de amar plenamente o próximo? Então, este amor que começa por dentro de nós, para depois se expandir para o próximo, e o próximo que não é só o próximo humano, é o próximo essência divina que está presente em tudo, na natureza, seja no nosso animal doméstico, seja no respeito pela natureza, pelo cuidado que devemos ter, pela organização da vida, pelo respeito pelos outros. Portanto, é um cuidado geral, um cuidado dedicado a nós e a tudo aquilo que nos rodeia. Que é essa aprendizagem que nós precisamos de ir fazendo. Claro que ela não vai ser feita nesta vida, digamos que é aquilo que se chama uma aprendizagem sempre inacabada, mas também sempre renovada. E quando nós escolhemos esta prática deste amor à ação, quando começamos a tomar consciência e a pô-lo em prática de uma forma mais regular no nosso dia-a-dia, algo em nós se vai abrindo, que é essa frequência que nós falávamos no início. Não é? Nós vibramos em determinada frequência. Ora, se a nossa frequência é uma frequência de amor, de cuidado, que se aproxima e vai tocando em vários pontos o amor incondicional, essa vai ser a nossa vibração. E essa vibração vai nos ligar ao nosso ser divino, àquilo que Joana de Ângeles chama do Cristo interno, que é a nossa presença, o Self, a presença divina, a presença de Deus dentro de nós, que habita no nosso coração. Para além de também, nesta vibração, estarmos ligados à vibração amorosa dos companheiros espirituais que nos acompanham e que chegaram à nossa vida quando nós nascemos e nos acompanham até à altura da nossa partida, precisamente para nos auxiliar no nosso crescimento, na nossa transformação, intuindo-nos, trazendo-nos o auxílio para a nossa vida. Então, esta vibração, esta frequência, vai fazer com que nós estejamos num estado de ligação que nos vai permitir a receber a intuição. Essa intuição que habita no nosso ser divino, no nosso Cristo interno, que habita no nosso coração. E a intuição vai nos ajudar a iluminar e a descobrir os processos, sejam de dor, de compreensão da dor, seja de perceber qual o melhor caminho para iluminar e cuidar dessa dor. E assim, à medida que o nosso amor vai aprofundando e nós vamos praticando de forma consciente, algo se vai transformando em nós. Vamos iluminando progressivamente aquelas emoções, aquelas situações dentro de nós que nos estavam
a criar desconforto e dor. Aquelas partes que nós não éramos capazes de ver. Aquelas feridas que nós tínhamos ainda acolhido. Porque nós não precisamos de iluminar, de violentar as nossas feridas, porque elas já doem. Nós precisamos de cuidar delas, de as acolher, de perceber o que é que nos dói e não de nos revoltarmos com a nossa dor, nem com aquelas coisas que são a ignorância em nós mesmos, ainda a ignorância do amor. Portanto, olhar para as nossas feridas é acolhê-las, é amar, é cuidar, é acarinhar, porque ao gerarmos violência, estamos a fugir do amor. Então a nossa forma de olhar para aquilo que achamos que não está bem em nós, nunca deve ser algo violento, mas sim algo acolhedor. É a compaixão, é não julgar, é não criticar aquilo que nos habita, mas sim perceber que somos responsáveis, sim, mas somos responsáveis porque até aquele momento estávamos ignorando aquela situação. Não tínhamos ainda tido a capacidade de despertar. A partir daquele momento, ok, já despertamos, já compreendemos, então vamos ressignificar a situação, vamos trabalhar e vamos procurar transformar, acolhendo aquele padrão, aquele sentimento. E então a intuição desperta e a nossa compreensão torna-se mais profunda. E aquilo que era uma dor intensa transforma-se em sabedoria. E assim este amor vivido de forma interna, no nosso dia-a-dia, independentemente das circunstâncias, independentemente da dor, é o propósito da nossa caminhada espiritual. Desta forma nós podemos compreender que a dor pode ser um caminho de aprendizagem, pois em cada momento o sofrimento vai trazer em si um convite. Um convite para nós trabalharmos, para nós olharmos para dentro de nós, e é um sinal que nos está a chamar a atenção e a permitir-nos curar aquilo que dói dentro de nós. E a resposta a este sinal é tomarmos consciência e aprendermos cada vez mais o amor incondicional. E agora, para terminar, do mesmo autor, eu deixava-vos com a transmutação, que diz assim: toda a cicatriz é um mapa de vitória, um selo de quem não se deixou parar. A dor que ontem escreveu a história, hoje é a força para recomeçar. Superar não é esquecer o que feriu, é dar ao sofrimento um novo lugar. É ver que o rio, por mais que se desvie, jamais desiste de encontrar o mar. Transforma o pranto em sabedoria, o peso em asas, o medo em oração, pois não há sombra que resista ao dia, nem dor que vença um grato coração. O que doeu serviu de fundamento para o templo que hoje tu podes erguer. E na alquimia de cada momento, o sofrimento se torna o dom de viver. Obrigado pela vossa atenção.